Olá, meu nome é Bruno Borges, eu sou diretor de Fomento e Economia da Cultura da Secretaria Municipal de Cultura de Belo Horizonte e eu estou aqui para falar um pouco sobre os editais do fundo que foram lançados no último dia 7 de julho. Normalmente a gente faria caravanas da cultura para poder falar sobre esses editais. A Caravana da Cultura foi uma iniciativa muito bacana que surgiu no edital 2017-2018, que foi o ano da retomada dos editais, e ela percorria os centros culturais. A gente batia um papo mesmo, conversava sobre esses editais, falava um pouco sobre os destaques, algumas mudanças que porventura pudessem ter ocorrido naquele edital, mas principalmente tirava dúvidas dos participantes sobre o edital, sobre o processo de inscrição. Bom, infelizmente, nesse contexto de pandemia e de distanciamento social, não é possível fazer a caravana. Então a gente pensou, vamos tentar fazer então uma caravana virtual. É um pouco improvisado, estou fazendo aqui na minha casa, mas, enfim, a gente vai tentar fazer aqui uma espécie de caravana da cultura virtual, falando um pouco sobre esses dois editais, que são o edital do Fundo Multilinguagens, né, e o edital BH nas Telas, voltado para o setor do audiovisual. Eu vou aqui apresentar a tela do meu computador, a gente tem uma apresentação e eu vou seguindo falando um pouco sobre alguns pontos desses dois editais. Só um minutinho. Bom, vamos lá. A gente está então aqui com a Caravana da Cultura Virtual para falar do edital BH nas Telas 2020, modalidade fundo, e o edital LIMIC 2020, também da modalidade Fundo Municipal de Cultura. Um pouco de informações gerais sobre todas essas questões. Sempre gosto de falar nas caravanas que, óbvio que vocês não têm que ser especialistas na legislação, mas é sempre bom e interessante conhecer um pouquinho da lei que rege os editais, do decreto que regulamenta esses editais. Então, é sempre interessante, porque você pode ver que determinado critério existe no edital, porque existe uma determinação na lei, essa e aquela documentação são exigidas porque a lei assim exige. Então, a 11.010 de 2016, a gente chama de nova Lei Municipal de Incentivo, mas na verdade o nome dessa lei é Política de Fomento à Cultura Municipal. Então, a lei foi criada em 2016, é uma evolução, é uma modernização da Lei 6498 de 1993, e dita as regras de incentivo, as regras de fomento no município. E toda lei precisa de um decreto. A lei diz o que pode ser feito e o decreto diz como aquilo pode ser feito. E o decreto que regulamenta a 11.010 de 2016 é o 16.514, também de 2016. Partindo para as informações do Fundo Municipal de Cultura, do edital LIMIC 2020, modalidade fundo, o edital multilinguagens, né, tem vários setores nesse edital. Então, a publicação aconteceu no dia 7 de julho de 2020. As inscrições começaram no mesmo dia e vão até dia 27 de julho. É um edital um pouquinho menor do que os outros em termos de período de inscrição, mas é para que a gente possa ter tempo hábil para poder fazer uma análise mais rápida, entregar o resultado mais rápido possível e fazer, obviamente, os desembolsos em favor dos empreendedores da forma mais célere que a gente puder fazer. A verba total, né, destinada para esse edital é de R$ 7.650.835. Para quem não conhece, o Fundo Municipal de Cultura é um mecanismo pelo qual o próprio município de Belo Horizonte ele viabiliza os projetos culturais repassando diretamente os recursos financeiros. Existe a outra modalidade, que a gente teve o edital com a finalização das inscrições há pouco tempo, que é o incentivo fiscal. O município repassa de forma indireta, através do ISSQN de uma empresa incentivadora. Mas no fundo, não. No fundo, o município repassa diretamente o recurso aprovado para aquele projeto, para que o empreendedor possa executar as suas atividades culturais. Bom, como eu falei, o edital do fundo ele é um edital multissetorial, né? Ele é um edital multilinguagens. Então, existem vários setores artístico-culturais.
Eles estão aqui elencados nessa tela, né? São 8 setores: artes visuais e design, circo, dança, literatura e leitura, música, patrimônio, teatro e o multissetorial. Só lembrando que o patrimônio, existem 5 subsetores dentro do setor do patrimônio, e o multissetorial cabe em um destaque. Caso o seu projeto ele tenha essa intersetorialidade, né? Então um projeto que não é só de música, não é só de artes visuais, ele tem música, ele tem artes visuais, ele tem uma pegada de patrimônio, enfim, isso pode ser indicado na inscrição, através do setor multissetorial. Mas, nesse caso, você também deve indicar um setor afim principal. Porque na próxima tela que a gente vai ver, olha só, existem percentuais daquele recurso, aqueles 7.650.835 que eu falei, existe um percentual destinado para cada setor artístico-cultural. Então, existe 13% desse recurso vai para as artes visuais, o circo conta com 4%, a dança 6%, já literatura e leitura 12%, 34% do recurso vai para o setor de música, 15% para o patrimônio e 16% para o teatro. Vocês percebem que não tem um percentual ainda definido para o multissetorial. Logicamente, como é um setor, né? Vamos dizer que é um setor, ele ainda é muito recente, a gente não tem dados estatísticos, a gente não tem um trabalho ainda de longo prazo para conseguir definir um percentual. Mas é sempre bom ter essa opção nas inscrições dos editais, para a gente conseguir estatística, a gente conseguir dados suficientes para, no futuro, ter um percentual definido para o setor multissetorial. Já o BH nas telas, vamos para as informações do BH nas telas. A publicação também aconteceu no dia 7, com as inscrições começando no mesmo dia, e também vão até dia 27 de julho. Então, o mesmo prazo, tanto para o fundo quanto para o BH nas telas. A verba total destinada para esse edital é de R$ 1.565.000. E o BH nas telas ele é o primeiro edital setorial que a Secretaria Municipal de Cultura tem. Isso é uma demanda de muito tempo do COMUC, da sociedade civil como um todo, que a Secretaria criasse editais que pudessem contemplar as particularidades de cada setor. O primeiro foi o setor do audiovisual, através do programa BH nas Telas, que é um programa criado pela Secretaria em 2018 para fortalecimento mesmo do setor audiovisual, fortalecimento do mercado, da indústria do audiovisual. E tem outras vertentes também, tem um núcleo de produção digital, que ele promove cursos, ele também tem editais para empréstimo de equipamento. Então, o edital BH nas Telas faz parte de um programa muito maior e é interessante para você do audiovisual conhecer um pouquinho mais do programa BH nas Telas. Vamos falar das categorias, já que o setor é um só, né? O BH nas Telas só tem o setor de audiovisual. As categorias estão divididas dessa forma: produção, dividida em documentário, ficção e animação. São produções de curtas e médias metragem até 50 minutos. Existe também a categoria de festivais, que são para festivais relacionados ao setor do audiovisual. Jogos eletrônicos, projetos que culminem, então, no desenvolvimento, né, de um jogo eletrônico. O audiovisual comunitário, que ele já abarca, uma categoria um pouco mais ampla. Ele abarca tanto mostras, cineclubes, até pequenos festivais, são coisas menorzinhas, assim, vamos dizer. O audiovisual comunitário ele contempla, assim como também produções de baixíssimo orçamento, que estão contempladas no audiovisual comunitário, e qualquer outro projeto dentro do setor audiovisual que respeite esse limite de financiamento, né, esse teto de R$ 30 mil. E pesquisa em formato livre são pesquisas mesmo que culminem em publicação. Pode ser virtual ou pode ser impressa. Aqui está falando um pouquinho, né, sobre cada subcategoria. Já falei um pouco ali na apresentação do quadro, mas vamos lá. A
categoria de produção documentária e ficção, ela compreende projetos que exclusivamente culminem na produção de curtas ou médias metragens, até 50 minutos, não seriadas, de qualquer gênero de produção independente. A categoria de festivais, então, compreende exclusivamente projetos que culminem na realização de evento relacionado à linguagem audiovisual, mostra, feira, festivais, tanto de cinema quanto de jogos eletrônicos ou algum assunto congênero. A categoria de jogos eletrônicos, ela compreende projetos que culminem na produção de um jogo eletrônico, né? A categoria audiovisual comunitário, como eu disse, ela compreende projetos que visam informação, mostra ou eventos de pequeno porte, manutenção de cineclubes, curtas-metragens de baixíssimo orçamento ou qualquer outro formato de proposta audiovisual que respeite o limite de financiamento, que nesse caso, dessa categoria de R$30 mil. Já a pesquisa em formato livre compreende projetos que visem a construção de pesquisa sobre a linguagem audiovisual, mas lá no finalzinho vocês podem ver que a disponibilização dessa pesquisa tem que ser pública, né, via publicação virtual ou impressa ou em outros meios de divulgação. Sempre bom observar a documentação obrigatória para cada categoria que é exigida no anexo 1 do edital BH nas telas. Quem pode se inscrever nos editais, tanto o edital LIMIC 2020 modalidade fundo, quanto BH nas telas? Qualquer pessoa física maior de 18 anos ou pessoas jurídicas sem fins lucrativos. Sempre importante a gente destacar que o empreendedor, pessoa física, ele deve ser domiciliado em Belo Horizonte e o empreendedor, pessoa jurídica, deve também ser sediado em Belo Horizonte e deve comprovar a sua atuação na área cultural com a apresentação de um currículo detalhado. A gente chama de clipping, né? O clipping com a comprovação da atuação, tanto do empreendedor pessoa física quanto do empreendedor pessoa jurídica. Existe uma vedação. Projetos que já foram aprovados em quaisquer dos editais oriundos da Política de Fomento à Cultura publicados no ano passado, em 2019, não podem ser inscritos no edital, tanto o edital do fundo quanto BH nas telas. Ou também aquele projeto que foi aprovado também na modalidade plurianual dos editais de 2017, 2018 e 2018, 2019, na modalidade incentivo. Esses projetos, como eles já têm a aprovação garantida para anos subsequentes, não é também permitida a inscrição no edital, tanto no edital BH nas telas, quanto no edital do fundo. E também projetos já inscritos em editais oriundos da Política de Fomento do ano 2020. Nesse caso, só existe um edital, que é o edital LIMIC 2020 da modalidade incentivo fiscal. Então, se você tem um projeto que está inscrito nesse edital, esse mesmo projeto não pode ser inscrito novamente em quaisquer dos editais do fundo, seja o Fundo Multilinguagens, seja o BH nas telas. Você pode escrever, mas tem que ser outro projeto. Quer dizer, como se inscrever? A gente tem dois sites importantes. Um é o pbh.gov.br/LNIC. Você vai procurar pelo edital do fundo e pelo edital do BH nas telas dentro desse site. Lá você vai encontrar o edital, os anexos, formulário de inscrição, manual de inscrição, canal de dúvidas e atendimento e também o link para você poder fazer as inscrições. Lá também tem perguntas e respostas, viu, gente? As inscrições já acontecem no Mapa Cultural, na plataforma Mapa Cultural BH. O endereço é www.mapaculturalbh.pbh.gov.br. Lá você pode fazer o seu cadastro, se você não tiver, né, o cadastro de agente individual, que tem que ser o próprio empreendedor, ou então o representante legal do empreendedor pessoa jurídica. Pode fazer o preenchimento da ficha de inscrição online e o envio de arquivos, aqueles arquivos que eu falei que estão disponíveis no pbh.gov.br/LNC. Falar aqui de algumas regrinhas básicas de ambos os editais. Cada empreendedor pode inscrever só um projeto cultural. E são considerados mesmo empreendedor aquelas pessoas físicas e jurídicas que sejam sócias ou coligadas, direta ou indiretamente ao mesmo grupo econômico. Mas por que isso? Bom, já vou voltar também ao COMUC, a sociedade civil. Isso é uma
um pedido, né, uma exigência do CONUC de muitos anos, de que os editais eles tivessem mecanismos para evitar a concentração de recursos na mão de poucos indivíduos, de um mesmo grupo econômico, de um mesmo grupo cultural, enfim. Então, isso vem ao encontro das manifestações, tanto do CONUC, quanto da sociedade civil como um geral, para que o edital ele seja o mais democrático possível e evite a concentração de recursos em pequenos grupos. Por isso, existe essa regra de somente um projeto por empreendedor e também, se o empreendedor ele fizer parte de um mesmo grupo, ele é considerado mesmo empreendedor. Caso o empreendedor escreva mais de um projeto, o que acontece? Apenas o último que você escreveu vai ser considerado. Você pode solicitar a qualquer momento, durante o período de inscrições, o cancelamento de alguma proposta que você tenha enviado. Mas, se você não solicitar, não tem problema. Ao final das inscrições, se você tiver 1, 2, 3, 4 projetos inscritos, não importa. Todos os anteriores vão ser cancelados e apenas o último que foi inscrito na plataforma vai ser considerado. Principais destaques e mudanças dos novos editais, o edital do fundo e o edital BH nas telas. Eu gosto de destacar sempre o setor multissetorial, né? Se o projeto ele engloba mais de um setor artístico e cultural, você pode ticar desde que você indique, né, qual que é o setor afim principal, mas isso é importante, você coloca como um destaque, porque, como eu disse, isso vai nos dar mais informações, mais dados, para que no futuro a gente possa ter um percentual destinado especificamente para projetos multissetoriais. Sempre falo também, isso não vem de agora, vem desde 17, 18, mas a simplificação do processo de inscrição é um destaque, é bacana de se falar sobre isso, porque se reduziu bastante a quantidade de documentos, então existe ali só o essencial. Se você der uma olhadinha no 010 e uma olhadinha no decreto 16.514, você vai ver que não tem como reduzir mais documentação, porque são aquelas exigidas por lei. Os empreendedores eles podem ser remunerados pela elaboração ou captação dos projetos. Isso não era permitido em editais anteriores, até 2015, se não me engano, o empreendedor ele poderia sim contratar um elaborador, contratar um captador de recursos, e obviamente remunerar esse profissional. Mas se ele mesmo fosse um elaborador ou captador, ele não poderia se remunerar. Isso não existe mais, é permitido que, se o empreendedor tiver essas funções, né, essas duas funções, ele pode se remunerar por elas sem problema algum, desde que respeitado, os editais têm um limite lá de cada pessoa jurídica, o quanto que ela pode receber percentualmente dentro do valor aprovado. Uma novidade em ambos os editais, né, para esse ano, é o retorno da participação de pessoas jurídicas sem fins lucrativos. Os editais de 2019 não eram permitidas pessoas jurídicas de nenhuma espécie e somente pessoas físicas. Nesse edital, retornou a participação de pessoas jurídicas sem fins lucrativos. Uma novidade interessante no edital do fundo, no multilinguagens, no edital do Fundo Municipal de Cultura 2020, é a garantia, né, uma reserva de um percentual de 10% daqueles 7.650.885, 10% desse valor ele está garantido para a categoria de manutenção de espaços culturais. A gente entende, né, a Câmara de Fomento, que é o órgão deliberativo composto por membros da sociedade civil, que é responsável pela análise dos projetos, ela, junto com a Secretaria, foi sensível a esse momento, onde vários espaços culturais estão sendo muito prejudicados por conta do isolamento social que a gente está vivendo, o que ele é necessário para o combate da pandemia, mas para que a gente possa dirimir um pouquinho esse sofrimento desses espaços, a gente garantiu um percentual mínimo de 10% do valor global do edital para essa categoria. Então, são mais ou menos R$765 mil para a categoria de manutenção de espaços. Já no edital BH nas telas, eu coloco como um destaque a criação
das subcategorias documentário e ficção e animação dentro da categoria de produção. O edital BH nas Telas, o primeiro, ele tinha só produção. E lá estava o documentário e ficção, a animação, todos essas produções estavam em uma mesma categoria. A gente, agora, nesse edital, está dividido, né, entre a subcategoria documentário / ficção e subcategoria animação, e existem regras também para garantir o mínimo de aprovação em cada uma dessas categorias. Desconcentração de recursos. Esse é um conceito que permeia os editais, né? Então, sempre está garantido que cada regional vai receber no mínimo 3% dos recursos de cada edital. 3% dos recursos do BH nas Telas, ou 3% dos recursos do edital multilinguagens. Pode parecer pouco, mas no passado não muito distante, existiam regionais que não tinham nenhum projeto aprovado. Então, a garantia é que todas as regionais vão ser contempladas pelos editais da Secretaria Municipal de Cultura. Vou falar agora dos critérios de análise. No fundo, essa tela, vou trocar aqui, quase vocês não viram a diferença do BH nas Telas. Basicamente, não existe diferença. A diferença é mais dentro dos subcritérios, dos critérios de análise. Mas vou falar em linhas gerais, eles respeitam mais ou menos a mesma lógica. Consistência do projeto, o que é? É o quão bem o seu projeto está descrito, está elaborado. Às vezes eu falo que um projeto cultural é como se fosse uma história que você está contando para o parcerista, para a Câmara de Fomento que está analisando o seu projeto. Quanto melhor essa história é contada, mais fácil a Câmara entende o seu projeto e entende a que fim terá aquele projeto. Então, a consistência é isso, é o quão bem você descreve o seu projeto, é como você consegue elencar os objetivos do seu projeto de forma clara, justificar a pertinência daquele projeto dentro do cenário que a gente vive, enfim, tudo que engloba isso, descrição, objetivo, justificativa, os anexos, tudo aquilo que faz essa história do projeto ser bem contada e ser um projeto claro. Quem lê entende o que aquele projeto objetiva. Já a execuibilidade, ela fala da possibilidade daquele projeto de realmente ser executado. Aquele projeto é execuível. Então, isso parte muito da planilha orçamentária daquele projeto. Então, aquela história que foi contada na descrição, ela está muito bem espelhada na planilha orçamentária. Então, tudo que está dito que será feito, ele encontra espelho na planilha orçamentária. Ela está muito bem descrita, ela está muito bem planejada, ela tem rubricas que são necessárias para a execução daquela atividade, a equipe envolvida naquele projeto é capaz de executar esse projeto. Esse é o conceito de execuibilidade. Existe também acessibilidade e democratização, que são as ações de acessibilidade e as ações de democratização do seu projeto. E os impactos culturais e efeitos multiplicadores. Aí conta o retorno social daquele projeto, as perspectivas de continuidade, o atendimento ao público, tudo isso está no critério de impacto cultural e efeitos multiplicadores. O que difere basicamente entre o edital do fundo e do BH nas Telas, nessa parte mais global, é somente a pontuação. Bom, já que eu falei de acessibilidade, falei de democratização, vamos entrar um pouquinho mais nesses dois conceitos. Acessibilidade, então, do projeto são aquelas ações que o projeto vai ter, as medidas do projeto que são desenvolvidas para inclusão de públicos que tradicionalmente não são contemplados em programas e atividades culturais. São as pessoas com deficiência, as pessoas com mobilidade reduzida, as pessoas com dificuldade na língua e na linguagem. Então, cada projeto ele deve propor pelo menos uma ação, pelo menos uma medida de acessibilidade em conformidade, tem que ser, obviamente, com o objeto do projeto, com a proposta de programação do objeto, caso seja a proposta de programação do projeto, caso o projeto tenha. Então, essa ação ela tem que
tem que estar relacionada ao objeto principal do projeto. E elas, obviamente, elas têm que integrar a planilha financeira, até mesmo para ter aquele conceito de execuibilidade. Né? Eu estou falando que eu vou fazer uma ação de acessibilidade e existem rubricas previstas no projeto para execução dessa ação. Claro que ela pode não estar na planilha orçamentária, mas tem que estar muito bem justificado no projeto a ausência dessa ação na planilha orçamentária. A equipe do meu projeto, ela é capaz, ela tem formação para poder executar essa ação de acessibilidade. Então, você descreveu isso muito bem no projeto. E isso pode justificar a ausência das rubricas necessárias para a execução da ação de acessibilidade. Mas, via de regra, elas devem estar. Existem alguns exemplos aqui de acessibilidade, mas existem vários outros nos editais. Existe um artigo específico falando sobre acessibilidade, mas pode ser intérprete de Libras, pode ser uma acessibilidade física, mas aí eu gosto de destacar que tem um cuidado para não utilizar, né? Na verdade não é utilizar, é cuidado ao utilizar espaços que já sejam acessíveis, porque essa proposta de acessibilidade já tem que ser gerada pelo projeto. Então, às vezes, somente um local de execução do projeto acessível, ele não contempla na totalidade a ação de acessibilidade. E essa ação de acessibilidade ela deve constar, obviamente, dos materiais de divulgação, já que você vai ter uma ação para esses públicos que tradicionalmente não são contemplados nas atividades culturais, você deve, sim, divulgar essas ações para que, efetivamente, você contemple esse público. Democratização do acesso. Então, democratização já são medidas que promovam o quê? A universalização do acesso ao bem, ao serviço gerado para aquele projeto. Então, como aquele projeto vai alcançar o maior número possível de pessoas dentro da proposta do seu projeto? Essa é a ação de democratização do acesso. Podem ser diversas ações, pode ser atividades dentro de centros culturais, a disponibilização do registro audiovisual daquela ação na internet, enfim, pela característica do seu projeto, ele contempla um público um pouco menor, mas você vai ampliar o acesso àquele produto através da disponibilização posterior de registros daquelas atividades ou enfim, da atividade daquele projeto. Pode ser capacitação de agentes culturais, mas, enfim, ações que, no geral, elas permitam o maior acesso ao bem ou ao produto gerado pelo seu projeto. Tem ali em cima, né, a gratuidade ou oferta de ingressos a preços populares. Sempre gosto de destacar, não há obrigação de gratuidade. Óbvio que se fizer sentido dentro do seu projeto, a gratuidade é bem-vinda. Mas se fizer sentido dentro do seu projeto também a cobrança de ingresso, que seja ele a preços populares, não há problema nenhum. O empreendedor, né, ele deve sim ser remunerado pelo seu projeto. Contrapartida. Então, todo projeto ele deve prever uma proposta de contrapartida. E o que é isso? É um retorno do projeto à população que, né, em última análise, foi quem fomentou aquele projeto. Né? A população fomenta, por meio do município, a execução daquele projeto cultural. Então, o que o projeto dá de volta à população por esse fomento? Por ser, né, uma ação de retorno, os custos dessa contrapartida não podem ser pagos pelo projeto. Os custos eles não podem estar na planilha financeira. Então, realmente, o que o projeto está dando de volta para a cidade. A SMC ela pode propor alterações na proposta de contrapartida após a aprovação. E a contrapartida não é critério de análise. Ela está lá mesmo só para quem está analisando o seu projeto poder identificar que essa ação de contrapartida ela não está prevista na planilha orçamentária e também que essa ação de contrapartida ela é diferente da ação de acessibilidade e ela é diferente da ação de democratização. Aqui estão alguns exemplos. Existem também em ambos editais exemplos de contrapartida. Mas pode ser doação de produtos culturais, pode ser o desenvolvimento de atividades em equipamentos culturais vinculados à Secretaria Municipal de Cultura ou à Fundação Municipal de Cultura,
transporte gratuito, né? Você pode oferecer o transporte gratuito ao público das atividades do projeto, também pode ser disponibilização na internet de registros audiovisuais, mas se não é uma ação de democratização, pode ser também. O importante no seu projeto é que o seu projeto tenha uma ação de acessibilidade, uma ação de democratização e uma proposta de contrapartida, e elas têm que ser diferentes entre si. Algumas questões importantes, né? Não vão ser admitidos projetos que não possuam caráter artístico-cultural, também não vão ser admitidos projetos que não se enquadrem em setores artístico-culturais do edital e projetos que também não se enquadrem nas categorias que estão descritas e elencadas no edital. Como eu falei, a inscrição é feita no mapa cultural, e aí tem uma regrinha. No caso de pessoa física, o próprio empreendedor deve ser o agente individual cadastrado na plataforma Mapa Cultural, porque se não for, ele pode ser desclassificado, ele será desclassificado. No caso do empreendedor pessoa jurídica, o representante legal da pessoa jurídica é que deve ser o agente cultural cadastrado na plataforma Mapa Cultural. Se não for, também será desclassificado o projeto. Vamos falar aqui de perdas de pontuação. O que eu não devo fazer para não perder pontos? Você não deve enviar arquivos em formatos diferentes de PDF, porque se enviar, perderá um ponto. Você não deve também desrespeitar as regras e limites quanto ao clipe, né? Aquele dossiê de documentos comprobatórios da experiência tanto do empreendedor quanto da equipe principal. Então, as regras são as seguintes: o empreendedor pode ter esse clipping no máximo 10 páginas, os integrantes da equipe principal no máximo 2 páginas. O projeto, caso ele tenha algum histórico anterior, 5 páginas. Sempre importante, é necessário, é regra, marcar ou grifar, destacar os nomes de qual profissional é aquele currículo. O profissional é um empreendedor? Destacar o nome do empreendedor. O profissional é um membro da equipe principal? Destacar o nome daquele profissional. E no caso de não apresentar uma comprovação de algum dos membros da equipe principal, a perda de pontuação é maior ainda, são 2 pontos. Então, eu não apresentei nada, não quer dizer que eu não respeitei as regras e limites do clipe. Na verdade, eu não apresentei clipe nenhum, e isso é despontuado. 2 pontos para quem não apresentar a comprovação de currículo de algum membro da equipe principal. E para quem não apresentar propostas diferentes para acessibilidade, democratização do acesso e contrapartida sociocultural, a perda é maior ainda, 5 pontos. É como se você anulasse um daqueles critérios, né? Então, a sua proposta de acessibilidade ela tem que ser diferente de democratização, que tem que ser diferente também da contrapartida sociocultural. Eu sempre falo que é importante ter atenção aos critérios de desclassificação também. No edital do fundo, eles estão no artigo 33, no edital do BH nas telas, no artigo 31. Elementos obrigatórios que tem que constar no seu projeto. Preenchimento completo da ficha de inscrição online, assim como o formulário também. Existe a ficha de inscrição online e um formulário em PDF que você também deve preencher. Documentação cadastral do empreendedor, anexos técnicos opcionais e clipe. Esses anexos técnicos e opcionais, está envolvido tanto a documentação obrigatória da categoria que você se inscreveu, como também anexos que você julga que vão enriquecer a análise. E também o clipe, né? O clipe do empreendedor, histórico do projeto caso haja, e também dos integrantes da equipe principal. Alguns lembretes que são bem importantes, né? O agente cultural, eu acabei de falar, né? O agente cultural cadastrado no mapa deve ser um empreendedor. No site, tanto do edital BH nas telas, quanto no edital do fundo, existe um manual de inscrições e um perguntas e respostas. Dá uma olhadinha, que às vezes grande parte das suas dúvidas vai estar respondida por esses 2 documentos. Acesse os estudos e estatísticas, né, dos editais anteriores.
Os arquivos eles têm que ser somente em PDF e no máximo 2 MB. A plataforma, o Mapa Cultural, ele aceita somente arquivos de no máximo 2 MB. E no máximo, que você pode também enviar, são 20 arquivos anexados. Caso o empreendedor ele inscreva mais de um projeto, apenas o último vai ser considerado. É recomendável que antes do início da inscrição, todos os formulários, todos os anexos estejam preparados e salvos no seu computador. Faz uma pastinha, salva cada arquivo lá, formulários, anexos, planilha orçamentária, deixa tudo bem organizadinho, para quando você for ao mapa cultural, já está tudo bem organizado, você não vai ter confusão. É sempre possível você salvar a inscrição e concluir depois o mapa cultural. Então, você pode fazer bem aos poucos. Você pode começar desde já a fazer sua inscrição, alimentar as informações do formulário online, subir um arquivo, depois você pode subir outro, você pode ir salvando. Lembrando que, se você clicar em enviar, não tem jeito mais de você modificar aquela inscrição. Você tem que começar uma nova. Então, sempre atenção quanto a isso. Só clique em enviar quando se você tiver certeza que a sua inscrição está perfeita. E as inscrições vão acontecer até dia 27 de julho. Não deixe o seu projeto para os últimos dias, porque a plataforma ela fica congestionada. Isso pode atrapalhar o envio do seu projeto. Ok? Aqui tem os principais links. É só mesmo um lembrete, né? pbh.gov.br, você encontra o edital, todos os anexos, formulário, manual de inscrição, canal de dúvidas e atendimento, e no mapa cultural você faz o cadastro do empreendedor, que é um agente individual, e você também faz a sua inscrição. Para a apresentação aqui, bom, gente, era isso. Era isso, a gente espero, né? Espero que a gente possa ter feito um pouquinho da caravana, ter ajudado vocês um pouquinho a entender mais dos editais do fundo, mas não tem problema. Se você ainda tem dúvidas, tem o canal de atendimento no site, né, na página de cada edital, tem um canal de atendimento, manda lá para a gente a dúvida, que a gente vai estar respondendo para você. Tá joia? Obrigado por vocês terem visto o vídeo até aqui e um abraço para todo mundo. Tchau!